Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais e nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Meus cumprimentos a todas as pessoas, homens e mulheres, pastores, obreiros em geral, servos e servos de Deus, os quais, por amizade, por simpatia para com a palavra, por interesse em edificar a sua vida com coisas úteis e preciosas, meus cumprimentos a todos que por aqui passam e visualizam esta página. Naturalmente, eu sou muito agradecido a você se puder se inscrever neste canal. Ficarei muito agradecido se deixar o seu comentário. Ficarei extremamente agradecido se puder também dar ativar aí o sininho. Por quê? Porque então o YouTube entende que é um site relevante, que é um site de algo importante e que está atraindo as pessoas. Dito isto, e feita esta palavra de gratidão, eu vou agora trazer a mensagem que está dentro do meu coração. Um dos textos que mais eu aprecio na Bíblia é o versículo de número 3, do capítulo de número 2, da carta que Paulo escreveu a Timóteo, segunda carta, e diz assim: Sofre, pois, comigo as aflições, como bom soldado de Cristo Jesus. Um dos verbos menos apreciados na língua portuguesa, um dos verbos menos apreciados na vida diuturna de qualquer um de nós, é o verbo sofrer. Um dos substantivos menos apreciados é, naturalmente, a palavra sofrimento. Independentemente de se nós apreciamos ou não, a verdade é que todos sofremos. Uns menos, outros ainda menos, uns mais e outros muito mais. Eu sinto no meu coração o desejo hoje e agora de trazer uma palavra aos que sofrem. Timóteo era um jovem obreiro. Ele era filho de uma senhora cristã, era neto de outra senhora cristã. Embora seu pai não fosse cristão, mas a mãe pôde criá-lo no temor do Senhor, no conhecimento de sua palavra, e a avó colaborou bastante para a sedimentação de uma personalidade cristã naquele jovem chamado Timóteo. Uma vez, Paulo estava na sua viagem missionária, e chegando ali em Derbe e Listra, encontrou-se com Timóteo, sentiu alguma coisa no seu coração a respeito do jovem e, obtendo o apoio de sua mãe para que ele o acompanhasse em uma viagem missionária, isto chegou a acontecer. Como resultado, Timóteo veio a ser um grande obreiro. Tal foi o apego espiritual, tal foi a solidariedade, tal foi o grau de amizade de Paulo para com Timóteo, que ele lhe dedicou 2 de suas preciosas epístolas, 2 epístolas pastorais. Paulo disse: sofre, pois, comigo. Algumas coisas interessantes que eu quero trazer para você. Primeiro, se você está sofrendo agora, ou muito ou pouco, ou gravemente, pesadamente, tenuemente, se você está sofrendo, primeira coisa, você não está sozinho. Há sempre alguém que sofre com você. Há sempre alguém que sofre como você. E é muito importante nós podermos recolher lições espirituais da vida daqueles que sofrem. Paulo foi um homem que sofreu muito, mas Paulo não reclamou de seus sofrimentos. Paulo não se maldisse das suas aflições. Paulo nunca teve que lançar uma palavra que agravasse a Deus, que ofendesse a pureza absoluta do Todo-Poderoso por causa de seus sofrimentos. Paulo tinha um segredo que muitos de nós precisamos aprender, que nós precisamos praticar. Paulo sabia sofrer. Paulo sabia suportar o sofrimento. E como ele
tomou conhecimento de que Timóteo também estava sofrendo, então ele disse: Timóteo, não sofra sozinho. Timóteo, sofre comigo as aflições. Eu quero trazer para você algumas notícias muito boas, muito especiais. Elas não são novas quanto ao tempo, mas elas são perfeitas quanto à sua nitidez, quanto à sua autenticidade. Deus sempre está interessado em abençoar aqueles que sofrem e em aliviar o seu sofrimento. Não é fácil sofrer. É fácil sentir desejo de abençoar os que sofrem. Isso é fácil. Mas não é fácil sofrer. Não dá nem para nós nos colocarmos de alguém que sofre. Mas, à medida que nós vamos ficando tomados pelo Espírito de Deus, nós começamos a entender que é possível recolhermos da parte do Senhor algumas palavras de entusiasmo, algumas palavras de consolação, algumas palavras que possam acender ainda mais a fé, que como uma chama está queimando no coração de cada pessoa. Você que sofre não está sozinho. Você não está sozinho aqui embaixo, no mundo natural, porque há sempre alguém que sofre, assim como você está sofrendo. Pode ser uma pessoa de sua família, pode ser uma pessoa de sua amizade, pode ser uma pessoa que seja um conhecido seu, pode ser o seu pastor, pode ser o obreiro da sua igreja, pode ser alguém, mas há sempre alguém que está sofrendo. Não é só isto. Lá em cima há alguém que sabe o que é sofrimento, não apenas pela sabedoria que possui devido à sua divindade, mas pelo fato de haver estado aqui na terra e haver experimentado o sofrimento. Meus irmãos, minhas irmãs, Jesus esteve aqui e sofreu. E Jesus sofreu muito. Os seus sofrimentos foram intensos, os seus sofrimentos foram múltiplos, os seus sofrimentos foram, na verdade, sofrimentos praticamente inigualáveis. Os seus sofrimentos nos levam a pensar no significado maior do seu sacrifício para nos redimir, para nos salvar, para nos fazer filhos de Deus. Se você está sofrendo, quero lhe dizer também uma coisa: seu sofrimento tem fim. O que não tem fim é o amor de Deus. O que não tem fim é a palavra de Deus. O que não tem fim é o próprio Deus. O que não tem fim é o céu. O que não tem fim é a promessa que Deus nos deu de estarmos um dia morando nas mansões celestiais. Isso não tem fim. Mas sofrimento tem fim. Amado, amada, é só mais um pouco. Só mais algumas horas. Só mais alguns dias. Pode ser que seja só mais alguns meses. Até alguns anos. Mas tudo isto é passageiro. Tudo isto chega ao fim. Quero trazer para você a promessa de que o seu sofrimento é conhecido lá em cima. Quantas pessoas sofrem e sofrem sozinhas? Quantas pessoas sofrem e amargam o seu sofrimento em uma solidão? Isto aumenta naturalmente o teor desse sofrimento. Eu não sei se você sofre sozinho, ou se você compartilha o seu sofrimento com alguém, ou se há outros que acompanham espontaneamente o seu sofrimento. O que eu sei é que ele terá fim. Eu quero também lhe dizer que o seu sofrimento vai ter a sua devida recompensa. Existem sofrimentos que duram até a morte, mas a Bíblia diz ser fiel até a morte. Claro que isso inclui também fidelidade no sofrimento, assim como fidelidade no compromisso com a palavra, fidelidade no respeito, no reconhecimento, na dependência que nós temos todos para com o nosso Deus. Vamos, não desanime, não olhe para trás, não deixe que uma ansiedade invada o seu coração e roube a sua fé, e esmague o seu amor. Estas centelhas de esperança que há no seu coração, elas são autênticas, elas são legítimas, elas têm o seu grande valor no mundo espiritual. Vai, sofredor, vai mais uma milha,
vai mais 1 quilômetro, vai mais 1 légua, vai mais um pouco de espaço, vai. Porque tu te encontrarás muito brevemente com o final destas tuas agruras, com o final deste teu padecimento. Cristo padeceu no corpo, mas também Cristo padeceu na alma. E quando ele estava na cruz, o sofrimento que já havia atingido todo o corpo, o sofrimento que já havia inundar a sua alma, chega a atingir o seu espírito, razão porque ele clama e diz: Deus meu, por que me desamparaste? Porque o maior sofrimento que há no mundo espiritual é a sensação de não se ter a presença ou o apoio de Deus em nossa vida. Aquilo aconteceu no momento em que Jesus estava assumindo sobre si mesmo o peso dos nossos pecados, o fardo das nossas iniquidades. Jesus sofreu, os apóstolos sofreram, os membros da igreja primitiva sofreram, os membros da igreja nos séculos 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 8º, 7º, 8º, 9º e 10º. Os servos de Deus dos séculos 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20 e 21. Agora nós estamos em um século que se aproxima do tempo do fim, e eu quero dizer-lhes que isto não significa que os nossos sofrimentos se acabaram. Isso significa que nós estamos mais perto da volta do Senhor do que quando abraçamos a fé. Palavras da Escritura Sagrada. Receba esta palavra de ânimo. Sofra com paciência. Olhe o que disse Paulo. Olhe o que escreveu o apóstolo ao jovem pastor Timóteo. Sofre, pois, comigo as aflições, como bom soldado de Cristo Jesus. Sofrimento de um soldado é um sofrimento de resignação. Sofrimento de um soldado é um sofrimento que jamais o impediria de olhar para trás, de recuar, de abandonar as fileiras às quais ele se integrou a partir do momento de sua inclusão no exército, ou na marinha, ou na aeronáutica. No nosso caso espiritual, no exército de nosso bem-amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sofre. Sofre porque se sofreres até o fim, tu serás aceito no céu como um campeão. Não desista. Não faça com que o inimigo se vanglorie de você não haver tido a suficiente fé para sofrer com paciência. Sofra com paciência, sofra com resignação, sofra com humildade, sofra cantando, sofra orando, sofra adorando. Mesmo que você tenha que gemer, gema e ore, gema e adore, gema e clame ao Senhor da glória, dizendo-lhe que, independentemente das circunstâncias, você permanece fiel a Deus. Eu vejo agora no meu espírito o grande sofredor chamado Paulo, que foi imitador do supremo sofredor Jesus, dizendo para o sofredor Timóteo: sofre, pois, comigo. E agora eu estendo esta palavra para todos os que me acompanham nesta página, neste canal. Sofre as aflições, sofre com os que sofrem. Tu não estás sozinho, tu pertences a um grupo seleto de pessoas que Deus sabe que serão fiéis no seu sofrimento. O Senhor te abençoe, o Senhor te guarde, o Senhor te ajude, o Senhor te fortaleça, o Senhor te dê alegria, o Senhor te permita clamar na tribulação, adorar no sofrimento e ter fé em meio às adversidades. Deus a todos abençoe, no maravilhoso nome do Senhor Jesus. Amém. E até a próxima postagem, com a lembrança, meu irmão e minha irmã, de que eu estou esperando que você assine a Biblioteca Digital Pastor Gesiel Gomes através do seguinte link, pbsgesielgomes.com. Nada mais. E desfrute da bênção de ter à sua disposição milhares de informações da Bíblia, incluindo esboços, incluindo livros, incluindo vídeos, incluindo curiosidades, incluindo artigos, incluindo apostilas, incluindo reflexões.
O Senhor nos abençoe e nos guarde, desde agora e para todo sempre. Amém.